Seja bem-vindo ao Analisa, o podcast da Rádio e TV Unicamp, um espaço para o debate e análise de temas relevantes, sempre com a participação de especialistas da comunidade acadêmica da Unicamp. Eu sou Hebe Rios e aqui no estúdio da Rádio Unicamp participa do Analisa o professor e pesquisador José Maria da Silveira, do Instituto de Economia da Unicamp e diretor associado do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia. O professor faz parte da equipe do projeto Economia da Inovação Energética e Transição do Sistema, liderado por um consórcio de acadêmicos do Reino Unido, União Europeia, Brasil, China e Índia, que traz novas abordagens econômicas para promover a descarbonização. Esse projeto lançou no dia 22 de setembro o relatório 10 princípios para a elaboração de políticas na transição energética, lições da experiência. Nosso outro convidado é o professor e pesquisador Hudson Zanin, da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, que participa nos dias 18 e 19 de outubro em Campinas da terceira edição da Conferência Científica do CINE, Centro de Inovação em Novas Energias. Esse evento vai discutir o desenvolvimento de novas tecnologias para a transição energética e vai mostrar os avanços recentes em ciência e tecnologia para essa transição. A crise hídrica no Brasil é real. O acionamento das termoelétricas tem sido constante. Gases como o CO2 contribuem para o aquecimento global. Então, como a tecnologia pode atuar nessas questões, na ambiental e na econômica? Eu lanço então essa pergunta para os nossos convidados, começar com o professor José Maria, para que ele fale também desse relatório dos 10 princípios, e se eles estão relacionados a essa questão que eu lanço. Tivemos o prazer de fazer parte desse consórcio, que inclusive procurou não simplesmente fazer uma discussão acadêmica, mas também envolver muito dos stakeholders, quer dizer, dos principais interessados na questão da transição energética no Brasil. Por exemplo, o pessoal da EPE, tá certo? Várias agências governamentais, da Absolar, do pessoal da energia eólica, a Elber Ganum. Então tivemos, o BNDES foi bastante acionado e participou, de forma que algumas dessas considerações que se resumiram aí nesse 10 princípios foram também frutos desses debates e do conhecimento das profundas diferenças da realidade energética dos países, tá certo? Principalmente grandes países como Índia, China, Estados Unidos, Brasil, com países continentais e que têm oportunidades muito grandes na questão energética, mas, por outro lado, enfrentam aí riscos consideráveis, associados principalmente a vários tipos de incerteza que envolvem fazer essa transição. Inclusive, professor Hudson, queria que o senhor explicasse um pouquinho essa diferença, entre matriz elétrica e matriz energética. Às vezes a gente acaba confundindo, achando que são coisas iguais, mas na verdade existe uma diferença. Existe sim, existe um grande grupo, onde a gente tem a matriz energética, onde tem várias fontes de energia, inclusive a matriz elétrica está englobada ali nessa quantidade de energia que a gente produz, tá? É bastante pertinente essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, Agradeço imensamente ter sido convidado para participar aqui. E acho que o ponto principal que a gente tem que começar a elucidar, é por que a gente tem que fazer essa transição energética, Por que é importante fazer, acho que no começo da sua pergunta ali, por que é relevante fazer essa transição energética? O efeito estufa, que é o que a gente tem naturalmente no mundo, uma causa natural aí nossa, que dá vida para a Terra, inclusive, a gente tem acentuado esse efeito, emitindo inúmeros gases, CO2, óxidos de enxofre, nitrogenados, metano, por exemplo, esses materiais à base de carbono, que você, geralmente, nas queimas ou algum processo humano, você emite isso aí para a atmosfera. E funciona mais ou menos como um carro no sol, Se você deixa o carro lá no sol com o vidro fechado, a luz do sol entra, e aí o carro aquece. Só que quando o carro aquecido, lá, e todo o corpo que é aquecido emite radiação infravermelho, a luz não consegue escapar, a radiação ali, o calor não consegue escapar pelo vidro do carro.
né? E acontece a mesma coisa no planeta nosso. Quando a gente começa a emitir um monte de gás na atmosfera, o nosso planeta aquece, a luz do Sol entra, só que ela não consegue consegue escapar do planeta, né? Então isso aí deixa o planeta cada vez mais quente. E alguns 2, 3 graus Celsius que a gente acaba aumentando, 4, acaba acarretando em grandes problemas para a gente. Por exemplo, inundações, imprevisibilidade na agricultura e assim por diante. Então, como é que as tecnologias podem, de fato, atuar? Elas têm que reduzir a emissão de CO2. Então, na matriz elétrica e energética, a gente, na hora de produzir energia, seja para as nossas casas, para a indústria, seja para movimentar os carros, transporte de carga, a gente tem que buscar fontes que não emitam esses gases que causam efeito estufa, né? Concluímos. O relatório, né, que o senhor fez parte, né, da elaboração desse relatório, aponta 10 caminhos, digamos. Eu queria que o senhor tentasse, se não detalhar todos eles, mas aqueles que o senhor acha mais expressivos. Eu acho o principal é conseguir convencer os formuladores de política de que muitas das práticas que eles utilizam para avaliar, tomar decisões, estão completamente, não só ultrapassadas, são inadequadas, não só para a transição energética, mas são inadequadas para esse cenário de extrema incerteza que advém tanto do aquecimento global, mas também da emergência de várias alternativas, de várias tecnologias que competem uma com as outras. Então, a principal mensagem, o economista convencional e o formulador de política que se baseia em economistas, que eles chamam de economistas do mainstream, um exemplo típico é o atual ministro da Energia, né, o Saxida, eles acham que o mercado tem a clarividência, os mecanismos de mercado, principalmente os mecanismos financeiros, as opções e esses vários instrumentos que o mercado constrói para, vamos dizer, fazer com que a informação circule e se tome decisões, eles são absolutamente frágeis em relação a medidas necessárias para fazer transição energética. O primeiro ponto desse relatório é que existem tecnologias e essas tecnologias elas se plasmam em diferentes alternativas tecnológicas e de produção. Então, eólica, solar, bioenergia, todas essas alternativas elas estão convivendo com aquelas que são mais agressivas ao meio ambiente, notadamente petróleo, aqueles combustíveis fósseis. Pior é carvão, certo? Em seguida vem os combustíveis fósseis, o gás natural entra com um pouco menos considerado agressivo, né? E aí tem todas as outras alternativas, todas elas têm problemas, todas elas têm incerteza associada. Por isso, medidas, deixar o mercado tomar decisão, o mercado é muito curto-prazista. O mercado quer resolver o seu problema, o mercado construiu todos esses instrumentos de mercado para resolver o seu problema de mercado, e não para resolver um problema da transição energética. Então, a principal mensagem desse decálogo é exatamente que você deixar apenas para o mercado e, por exemplo, elevar o custo das energias mais poluentes, fazer, por exemplo, taxa de carbono, isso não vai funcionar. Então, todos os modelos que foram desenvolvidos, modelos de análise econômica, de simulação, modelos baseados em agente que foram feitos nessas pesquisas, chegam quase todas as mesmas conclusões que políticas tradicionais que deixam a economia, a tecnologia neutra, né, não interferem no tipo de tecnologia e apenas colocam uma taxa para elevar o custo das energias mais poluentes, não é a melhor solução e não é aquela solução que vai permitir a transição energética. Tá? Isso porque o desafio de fazer essa transição energética é um desafio diário que o mercado não sabe fazer. Então você precisa de políticas, você precisa da articulação. Quando eu falo em política, não é o Estado, tá certo? Não quer dizer o governo, porque também nós acabamos de ver um governo que ninguém merece, que não tem competência alguma. Então os governos falham muito. Tá? Os governos às vezes atrapalham porque eles misturam políticas de Estado, que devem perdurar, e no caso da energia precisam perdurar, tá? Com políticas para
De governo. De governo, para ganhar voto, para atrair o eleitor, para reduzir o preço do combustível. Mas, de qualquer forma, essa política de Estado vai envolver o governo, vai envolver essa política de Estado exige. As agências existentes no Brasil para discutir a questão energética são muito boas. Né? A EPE, por exemplo, que é a empresa que faz as pesquisas energéticas, é muito competente. As universidades, nas suas diferentes, vamos dizer, correntes, né? Por exemplo, a Unicamp, o pessoal da engenharia elétrica talvez não vai gostar da minha opinião, mas a Unicamp é muito forte em bioenergia. E a USP também, grande parte do conhecimento científico acumulado, né, nos últimos anos, que junta Exalc, que junta o pessoal da Instituto de Química da USP, que tem o pessoal aqui da Unicamp, desenvolveu fez muita pesquisa para tornar a bioenergia mais competitiva, com todas as dificuldades. Então a gente percebe que nós temos muitas competências, nós somos, nessas áreas de energia, temos capacidade em todas as áreas de energia de conversar com o que é feito no exterior. Daí o consórcio, né, com vários Exatamente. países. E essas outras iniciativas são todas iniciativas, nós não somos meros compradores de tecnologia, ou não deveríamos ser. Quando a gente vê, às vezes, em metano, em biogás, compramos tecnologia alemã, tá certo, mas poderíamos estar facilmente desenvolvendo tecnologias no Brasil. Quer dizer, você tem uma discussão muito complicada, né? Então, mas nós somos interlocutores dessa cena internacional. Então, eu pedi a opinião do professor Hudson, levando em consideração também até a questão do petróleo aqui no país. O professor José colocou aqui, né? Talvez a engenharia não goste. Muito pelo contrário, eu aplaudo. Só provocação. Não, claro, já sei. Ainda bem que é assim gostoso, né? Eu aplaudo o que foi feito e entendo que a gente deve fazer uma transição energética no Brasil valorizando essas riquezas, essas cadeias de valores. Você tem um etanol no Brasil como um grande distribuidor de renda. Você tem por exemplo, principalmente no Sudeste, né? Você tem uma produção onde as usinas, você cria valor, você produz o etanol, você distribui no posto, ele já tem uma neutralidade no ciclo. Veja como é que o etanol é interessante. Você cresce uma planta que ela faz fotossíntese. A fotossíntese, o que ela é? Ela é o CO2 mais luz, vira a plantinha, vira um bloquinho, né? Um tijolinho que é a glicose. A glicose vai somando, vai crescendo a planta. Tem um químico interessante aí, nos ensinou isso aí, o Lavoisier, falou que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aqueles bloquinhos lá de CO2 viraram glicose, a gente dá um jeito aqui, fermenta, faz o etanol, joga nos carros para utilizar e depois o carro emite CO2. Então, no final do dia, a emissão de CO2, já que a gente já tem hoje no nosso transporte, né, você já tem uma neutralidade. Né? A emissão de CO2 é muito mais baixa do que no caso de você utilizar a gasolina ou usar o diesel. Ou seja, onde eu quero chegar com essa história? A gente já tem ferramentas no Brasil que nos permite fazer, né, essa transição de uma forma muito apropriada. Ou seja, bastaria a gente expandir, produzir mais etanol ao longo do país, achar outras ferramentas. Por exemplo, o diesel, o que a gente usa nas ferrovias, nas estradas, com os caminhões, a gente poderia trabalhar fazendo misturas com hidrogênio, né? A modificação no sistema é muito pequena, né? Você poderia dissolver o hidrogênio dentro desses combustíveis. São cenários incríveis que vão, no final das contas, né, na transição energética, a gente quer melhorar a eficiência de processo. A gente quer emitir menos CO2, melhorando a eficiência de processo. Então a gente tem uma riqueza gigantesca de petróleo, né? A sua pergunta lá, a gente tem o pré-sal. A gente vai abandonar essa riqueza natural? Lógico que não, a gente vai, junto com ela, trazer outras que vão somar, né? E aí a ideia é que a gente emita cada vez menos CO2. O compromisso da transição energética tem que ser esse. Esse é uma diversidade da matriz energética. Não vai ter uma tecnologia mágica, uma bala de prata que vai resolver o problema. Não vai ser o hidrogênio verde, não vai ser eólica solar. Se incorporar essas energias renováveis na matriz elétrica, por exemplo, a gente vai ter apagão porque as energias são intermitentes. Não, o sol não está ali toda hora. Hoje aqui a gente está num dia nublado, né? A produção de energia reduz.
Num dia que você não tem um vento, ou o vento não tem tanta intensidade, você tem que ter um sistema de armazenamento acoplado. Então, você tem que desenvolver, sim, baterias, você tem que desenvolver sistema de armazenamento por mais longa duração, por hidrogênio, você tem que incorporar o hidrogênio no transporte de cargas pesadas, na indústria, né? A indústria que usa tanto gás natural, tanta queima de carvão e tal, a gente pode, com certeza, ir incorporando essas tecnologias e todas elas somadas, né? Não tem uma especial. Cada lugar, a gente comentou no estado de São Paulo, no Sudeste, a gente tem essa predominância aqui do etanol, mas tem várias outras opções em outros lugares, né? Agora, o uso dessas matrizes, né, de energia elétrica, no caso, de energia renovável, né? A matriz elétrica renovável hoje é de 83%, não é isso? A matriz elétrica renovável, 83%. Ao mesmo tempo, a gente vive o problema do apagão, da questão da conta de luz quando as termoelétricas são acionadas e tudo mais. Como é que a gente poderia, com a transição energética, aliviar um pouco isso, por exemplo? Um exemplo claro é que, em agosto, a energia eólica no Nordeste gerou energia capaz de abastecer todo o Nordeste e ainda exportar uma parte. Então, esse cenário, por exemplo, há anos atrás, um cenário de pânico há 20 anos atrás, você vê, não é tanto tempo assim, e veja como essa complexidade que o Hudson mostrou, né, de você ter que combinar as diferentes tecnologias e não deixar que uma, às vezes por errôneos mecanismos de mercado, porque ela parece que tem melhor custo-benefício hoje, né? Você deixa que ela se sobreponha sobre as outras. Não, foi fundamental, há 20 anos atrás se fez Belo Monte por causa do pânico, né, e dos custos das termoelétricas. Não se tinha tão clara a consciência que as termoelétricas contribuiriam tanto para o aquecimento global, porque o Brasil, a maior contribuição que o Brasil dá para o aquecimento global é no desmatamento, não é na energia, né? Não é na indústria, por exemplo, é no desmatamento. Então, o Brasil, nesse sentido, tem um problema maior, que é conter o desmatamento e não na parte de energia usada para as residências e usada para a indústria. Outros países contribuem muito mais para o aquecimento global. Essa situação brasileira, né, gerou, num certo momento, pânico, e depois começaram, até por força dessa situação, surgirem outras alternativas. Hoje nós temos um cenário onde a gente não tem certeza de nada, a incerteza é muito grande, mas nós temos muitas alternativas para manejar. Muito diferente do cenário de 2000, talvez para os jovens seja, para mim é hiper recente, né? Num cenário de transformação da matriz energética. Mas as coisas aconteceram, já estão acontecendo, não é? O caso do etanol ele é muito ilustrativo, porque ele é uma conjunção de políticas, mas também de interesse de empresas. A Bosch, as empresas relacionadas com autopeças, elas contribuíram muito para que esse processo fosse viável. Sem o carro flex, não existiria o etanol. Então, você vê que, como ele colocou, não tem bala de prata, não tem solução mágica, tudo depende de arranjos que exigem um manejo constante, exigem uma participação constante. E isso não vai ser feito simplesmente por análise custo-benefício e pelo mercado. Isso tem que ser feito por uma interação de diferentes tipos de stakeholders. Não é? O hidrogênio, por exemplo, então, é mais característico disso. Não é? Porque, fundamentalmente, você vai fazer um enorme investimento que depende de outras coisas. Se você vai fazer um hidrogênio verde, que seria que teria um ciclo de emissões baixo, né, que contribuiria para reduzir as emissões e contribuiria para acumular energia, seria uma bateria, uma alternativa às baterias, você tem que ter uma fonte que permita que esse investimento muito elevado em produção de hidrogênio, tá certo? Tenha energia a um preço compatível, para que o hidrogênio também seja compatível. Você precisa de demanda, né? Você precisa criar essa demanda que tem que ser montada, você tem que casar as coisas.
Completando um ponto aqui, na questão da matriz elétrica, né, brasileira, 83% renovável, a gente tem essa síndrome, às vezes, de vira-lata, né, que é uma coisa impressionante. A gente tem uma das matrizes mais limpas do mundo. A gente tem um espaço ainda para chegar. A ideia é que a gente chegue em 2050 com quase 100% da matriz elétrica renovável, né? Isso aí é impensável no resto do mundo. Outra coisa espetacular que o Brasil tem é a interligação da produção de eletricidade. A nossa rede é interconectada. Isso não acontece na China, não acontece nos Estados Unidos, né? O cara que produz energia lá no, como o professor colocou aqui, lá no Nordeste, ele consegue abastecer o cara do Rio Grande do Sul. Isso na China, você não consegue cruzar as linhas ali, não consegue, a mesma coisa não acontece nos Estados Unidos, o cara não consegue produzir energia na costa e exportar para o outro lado. Então o pessoal vê esses arranjos que a gente criou, essas políticas que foram herdadas ao longo dos tempos, né, são fundamentais, que vão nos permitir assim, avançar mais rapidamente na transição energética. Tá, mas no caso, por exemplo, dessa interligação, né, que o senhor disse, é uma vantagem, mas em algumas circunstâncias também pode ser um problema, quando há, né, um problema num determinado local e isso reflete em outro, né, como os apagões, por exemplo, ou isso não acontece? Eu acho que ela acaba ajudando, por exemplo, reduz se a gente tiver uma participação maior, cada vez maior lá do Nordeste, que tem um vento espetacular, né, o vento constante, que é o que a gente gosta para a produção de energia eólica, ele pode reduzir a participação de termoelétricas, né, no sistema. Então, é fundamental, na minha visão, né, que a gente faça pilotos, né? E lá no Nordeste tem um caso muito bem já estabelecido, está além de piloto, né? Já foi feito o piloto, já deu certo. A questão é expandir esse movimento ali. Usar essa energia limpa para exportar para outras partes do estado, do país, né? Do estado do Brasil como nação, e levar isso para outros locais e reduzir realmente a atuação dessas termoelétricas. E também, num excesso, se a gente aumentar realmente a produção dessa energia eólica ali, a gente pode produzir hidrogênio, muito hidrogênio. Então já tem iniciativas aí, pilotos, né, de produção de hidrogênio para toda a indústria local. Então eu acredito muito num crescimento muito forte do Nordeste justamente por isso, porque vai ter uma energia barata, mais assim, em conta, né, limpa, verde, vai ter um selo internacional bacana para a indústria que tiver ali ao redor. Então isso é bacana. Então diminuiria a questão, por exemplo, dos apagões, diminuiria a questão da bandeira vermelha nas contas de luz, nessa perspectiva. É justamente como o professor comentou, né, a gente tem que aumentar a atuação do Estado para facilitar, para regulamentar, para que reduza a incerteza e possa se fazer investimentos, né? As empresas privadas tomem esse risco também, né? Tenham capacidade de tomar esse risco e ampliar essa produção. Aí, como a nossa rede é interligada, você pode distribuir. Claro que no estado de São Paulo, a eólica não tem esse papel. O nosso vento não é tão bacana como acontece lá. Mas aí a gente busca solar. É essa questão da diversificação que você vê que as casas estão todas com placa solar e faz todo sentido para a gente aqui. A placa solar hoje, isso é 3% da nossa energia já vem da solar, mas mais de 60% vem não vem das grandes fazendas. Nós temos três grandes fazendas solares, todas no Nordeste, né, acho que é Piauí, né, não ficam aqui, né, mas o solar distribuído, que a gente chama, que depende dessa boa... vou usar uma imagem que se usa para bioenergia, que é que a energia da placa solar seja fungível, ou seja, que ela entre no grid, que ela possa contribuir e que isso gere um valor para cada um dos investidores mirins aí, traz uma novidade extremamente importante. Eu acredito que um dos pontos, eu que sou do instituto que tinha uma tradição assim de privilegiar a conjunção entre Estado e grande investimento, é dizer que isso acabou. Tá certo? A ideia agora é que você vai ter muitos stakeholders que precisam ser coordenados, né, para que um não compita negativamente com o outro, destruindo, vamos dizer, um não destrua o mercado dos outros, e que com isso você tem uma função não só de redução do aquecimento global, mas desses riscos sistêmicos que, apesar do nosso sistema ser interligado, eles ainda prevalecem. Só para a pessoa entender, a termoelétrica é um seguro.
Termoelétrica é algo extremamente caro, ineficiente, e é um seguro que é feito, tá certo, para evitar o apagão. Tá? Ela fica desligada. Ela fica desligada. Do tempo. Que exige uma mandracaria que só economista às vezes entende, que é o chamado take or pay. São sistemas de contrato em que você recebe uma quantia pequena e depois você vai receber um preço absurdo quando ela é acionada. Então ela realmente é algo para ser progressivamente eliminado do sistema se as outras alternativas funcionarem bem. Entendeu? Como ele colocou, não dá para confiar só na eólica, não dá para confiar só na solar, porque elas têm um coeficiente de transformação muito baixo. Né? Uma parte, 12 horas é o máximo que uma solar vai te fornecer de energia por dia. Então ela tem um potencial, mas ela só funciona naquele período. Então isso tudo tem que ser, exige muita inteligência, uma inteligência coletiva, não uma inteligência do Estado. Assim, porque o Estado desenvolvimentista gostava de grandes investimentos, para ter aquela elite que fica em Brasília, que a gente conhece, que depois ela foi degenerando e degringolando e virou isso que nós conhecemos hoje, que é o Centrão, né? Eles tinham essa imagem desses grandes investimentos geridos pelo Estado, e com isso tudo ficaria mais fácil, porque seria mais fácil de coordenar. Hoje nós estamos tendo um grande desafio de ter uma coordenação coletiva com diferentes tipos de stakeholder, que, ao mesmo tempo, sejam capazes de gerir os recursos disponíveis, mas também incentivar novos participantes, inovadores, tá certo? Firmas podem ser multinacionais, tá certo? Já tradicionais no setor de energia, os novos entrantes como os chineses, né? que tem uma postura bastante agressiva, mas que gera muito emprego, né? O solar distribuído. Você tem aí novos desafios. Seria muito mais próximo de uma parceria público-privada do que um subsídio. Seriam mais ou menos nesse sentido. Existe já que ele fala das 3 políticas, tá certo? Então a política feed-in, que é você pagar, né, uma parte para estimular a energia alternativa. Existe a taxa de carbono, que é preconizada pelos economistas mais conservadores, né, que acham que o mercado funciona, né? Então você faz uma taxa de carbono e depois torna a energia alternativa, o nosso pré-sal, por exemplo, já mais caro ainda, né? E depois as alternativas iriam emergir por força dos mecanismos de mercado. Os mecanismos de mercado existem, tá certo? Mas esse tipo de alternativa geralmente não funciona. E a outra política que o Brasil adotou são as políticas de leilões, né? Que sempre estão sob crítica porque elas, em algum momento, parecem ser discriminatórias. Por exemplo, o leilão da energia nova, o leilão da energia antiga, isso parece... Mas os leilões, eles são, de certa maneira, o mecanismo de mercado que mais inteligência exige, né? Que mais inteligência dos políticos, dos formuladores de política, demandam maior inteligência na combinações desses leilões. E eles são realmente uma política bastante importante nesse processo. A outra política extremamente importante é a de financiamento. Tá certo? O agente financiador, tipo, no Brasil, muito concentrado no BNDES, mas o agente que financia a transição energética, ele tem um papel extremamente relevante no processo. No passado, por exemplo, o Proálcool, né? A gente tomou risco naquela época para fazer esse investimento, e agora está nesse momento de transição energética onde o Estado ele pode, sim, de alguma forma, assumir o custo e fazer alguns incentivos, seja com exoneração de impostos, como tem sido feito, seja com uma regulamentação, né? Então é possível o Estado intervir nessa transição de várias formas possíveis, não necessariamente te colocando recurso, né? Ou abdicando dele, né? Pode ser com regulamentações e tem sido feito bastante isso aí no Brasil. O fato é que o Estado tem que chamar todo mundo para conversar, uma mesa ampla. O tempo inteiro. O Estado olhar a energia apenas como uma fonte de arrecadação não é uma política sábia. Entendeu? Nós damos subsídio para cá, mas estamos olhando aqui para essa política porque essa política permite arrecadar muito, certo? O Estado arrecada muito do pré-sal e etc. Então, fazer uma política de transição energética só baseada nisso não vai funcionar. Então, você tem que saber, você tem que entender também que como é que se distribui o custo de um apagão. Entendeu? O custo do apagão foi distribuído na forma de termoelétrica nas tarifas de todo mundo. A gente está olhando a Alemanha. A Alemanha era modelo. A Alemanha entrou por uma política agressiva
de redução do uso do carvão mineral. Mas aí ela ficou dependente, veja como é difícil, dependente da Rússia. Porque o gás natural seria algo mais ambientalmente amigável. Então, por mais que a Alemanha seja campeã no biogás, né, e ela adotou políticas de biogás importantes, ela ainda tem essa enorme fragilidade na transição energética, e hoje se fala em hidrogênio. Eu queria também lembrar um ponto. Nós temos resíduos. A economia circular pode não ser uma economia de crescimento zero, como alguns ambientalistas mais devotos gostariam que fosse, mas é inescapável que a gente use, tenha soluções para os nossos resíduos. E nisso, o gás natural, o biogás, são fundamentais. Não é meramente porque ele entra fornecendo energia fungível na medida que você já tem metano purificado, então você pode colocar na rede de biogás, na rede de gás natural. Mas é também fundamental como uma política de redução de resíduos da agricultura e dos resíduos urbanos. Então, isso também é uma fonte de energia que está explodindo no Brasil. Tá certo? Já se avalia em alguns bilhões a contribuição potencial do metano como geração de energia. E subaproveitado, né? Totalmente subaproveitado. Agora, isso exige também grande articulação coletiva. Tá certo? Você tem que combinar empresas, por exemplo, coisas menores do tipo produção de suínos, que se articula com tilápia, e a tilápia é uma revolução alimentar, as pessoas não estão percebendo isso, mas né, claramente, inclusive do ponto de vista de ser saudável, é importante. Combinam com tilápia, combinam com biodigestores. E aí não vai ser só uma fazenda que ela é meio economia circular. É um conjunto de produtores de suíno que se articulam para gerar metano que pode ser, por exemplo, ser colocado em algum pipeline, em alguma distribuição de gás natural. Isso está acontecendo já com as usinas, com a Raizen, são medidas que vão, vamos dizer, dando mais sabedoria à nossa estrutura energética. É isso que a gente deve buscar. Perfeito. Com relação às tecnologias, falando um pouquinho dessa conferência, né, que vai ser nos dias 18 e 19, o que assim vamos dizer assim, não existe a bala de prata, né, como o senhor disse, mas de inovação que vai ser, ou as inovações que vão ser apresentadas na conferência? Perfeito. O Cine ele é composto por 4 divisões, né? Uma delas é de armazenamento de energia, na qual eu faço parte. E nessa, a gente desenvolve diferentes tipos de baterias, capacitores, células-combustíveis para atuar dentro de um veículo, né? Para ter um veículo eletrificado ou elétrico, trabalhar na Smart Grid, né? A gente estava falando de uma rede inteligente onde você gera energia em casa e joga de volta para a rede, e quando isso daí ficar lá, sei lá, 40%, 60%, você tem que ter um gestor inteligente, uma rede inteligente, né? Essas Smart Grids aí. Então você tem que ter, em algum momento, né, para casar oferta e demanda, para reduzir o pico ali, você tem que desenvolver baterias apropriadas para isso. Então a gente tenta desenvolver essas baterias com tecnologia 100% nacional, olha a cadeia de fornecedor no Brasil, quem é que produz isso, quem produz aquilo, né, para poder desenvolver uma tecnologia que depois possa ser fabricada aqui no Brasil, que a missão da universidade é estudar essa ciência fundamental, formar gente e o próximo passo, né, levar para o próximo passo, e aí a ideia é que esse próximo passo seja possível, né. Outras divisões atuam, por exemplo, né, utilizam o metano, né, pega o metano e utiliza moléculas, né, moléculas que têm um maior valor agregado. O metano, a gente tem abundância no gás natural, em diversas fontes, né, e a gente consegue, com processos, por exemplo, eletroquímicos ou de certas fontes... Fischer-Tropsch também. Isso, e você consegue formar um formaldeído, ou seja, formar moléculas mais complexas, que a grande vantagem é o seguinte: gás, a gente sabe, ele espalha para
ele ocupa todo o espaço. Mas se você produz uma molécula líquida, a capacidade sua de transporte, de armazenamento é muito melhor, né? O grande problema do hidrogênio hoje em dia é você pressurizar ele, é você ter segurança no armazenamento, no transporte, criar toda essa cadeia. E o metano é a mesma coisa. Se você transforma isso aí numa molécula de maior valor agregado, você consegue construir biofuels, biocombustíveis, né? Ou um combustível sintético e assim por diante, né? Outra divisão nossa lá usa esses Density Energy Carriers, ou seja, são justamente essa questão das moléculas, mas aí a gente vai mais para o lado do hidrogênio, produz hidrogênio por diversas formas, né? Principalmente usando luz solar, porque a gente tem tanta luz solar aqui, né? No nosso planeta, abundante, gratuita, então a gente usa essa luz solar, usa alguns semicondutores. O semicondutor é um cara especial, é um material especial que você ilumina ele, a hora que você ilumina, você transforma aquele cara que era um isolante num condutor, ele faz processo de oxidação, redução na interface dele, meio sólido, líquido, então você consegue produzir hidrogênio, consegue produzir outros tipos de moléculas ali também, né? E a gente também faz vários cálculos computacionais, porque sair fazendo 1 milhão de coisas é custoso. Então a gente calcula muita coisa antes de fazer e as 4 divisões do centro vão ser essas aí. São essas aí e elas vão mostrar trabalhos, diferentes tecnologias em todas essas frentes que eu falei, principalmente baterias, hidrogênio, metano e ferramentas computacionais. Então você que está acompanhando a Analisa, fique atento a essa data. A Conferência Científica do Centro de Inovação e Novas Tecnologias, ou melhor, Novas Energias, o CINE. Essa conferência científica vai ser nos dias 18 e 19 de outubro em Campinas, no Hotel Vitória Concept. As inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro, são gratuitas. E o evento, como o professor Hudson disse, vai discutir o desenvolvimento de novas tecnologias para a transição energética, os avanços mais recentes no aprimoramento de materiais e sistemas para gerar e armazenar energia limpa e produzir combustíveis e matérias-primas de forma sustentável, e também os métodos experimentais e computacionais para pesquisa na área de novas energias. Né, professor? Bom, eu agradeço muito a participação, professor Hudson Zanin, professor José Maria Silveira, hoje no Analisa. Acompanhe o Analisa nas nossas redes sociais e até o próximo. Tchau, tchau.